Kim é um homem que tudo que ele devora adquire as habilidades, e sendo mandado para outro mundo após ter saído de um carro, ele se encontra em um mundo onde existem diversos monstros poderosos como dragões, demônios e deuses. Vem comigo acompanhar essa história, essa é a parte 4. Tem uma playlist no canal onde contém todas as partes, e bora pra história. Edward e Kim entravam e se ajoelhavam perante o rei. Edward dizia ter conseguido voltar em segurança. O rei dizia ter ouvido notícias, e era um alívio para ele Edward estar a salvo. E no seu pensamento dizia, ele conseguiu sobreviver de alguma maneira. Edward dizia ser graças à comitiva que o rei havia preparado para ele. Essa comitiva eram os assassinos. Eles então se encaravam, e Kim notava que eles estavam irritando um ao outro. O rei falava com Kim, ele sentia uma pressão do rei, e dizia ser nada. O rei dizia que Kim tinha coragem de um cavaleiro e pedia para Edward dar Kim para ele. Edward recusava por 2 motivos. O rei pergunta quais eram eles. Edward dizia que Kim não era um objeto que simplesmente poderia dar para alguém. E em segundo, Kim e Edward eram amigos próximos. Eles tinham formado uma irmandade. O rei enfurecido dizia, irmãos, você diz? Batia com a mão sobre a mesa e dizia que se Edward não tinha mais assuntos, que saísse de uma vez. Em uma mesa bebendo, Edward estava comemorando, e como Kim havia ajudado Edward a se defender do rei, Edward deu a ele uma armadura especial que foi encantada. Edward dizia que o rei educava crianças do orfanato, de até serviços básicos, coleta de informações e até crimes. Esses servos estavam espalhados por todas as casas da realeza, se livrando de qualquer um que ficasse no caminho do rei. Dessa forma, ele foi capaz de obter o trono, mesmo sendo o 4º príncipe. Edward estava furioso, mas mesmo assim ele havia conseguido irritar o rei. Uma garota aparecia e falava com Edward, era a irmã dele. Ela perguntava o que Edward havia falado para o rei dessa vez. Kim mandava ela parar, ela dizia que ele não sabia quem era ela. Com a espada em seu pescoço, pronto para finalizar. De repente, Edward dizia para Kim esperar. Perguntava se sua irmã estava bem. Dizia que Kim tinha passado dos limites pela segurança de Edward. Dizia para ela voltar em outra hora para eles conversarem. Ela ia embora. Kim e Edward conversavam. A irmã de Edward era empoderada pela deusa. Edward dizia que ela seria a primeira na guilhotina assim que ele se tornasse rei. Eleanor Grancontine, a 4ª filha mais jovem dentre os 3 que sobreviveram, do atual rei Edward, como referência, já que os outros 2 haviam sido desqualificados no processo de seleção e agora viviam no cemitério da realeza. Eleanor, de nascença, foi abençoada pela deusa com a autoridade de ir aonde quiser. Ela estava apaixonada por Edward, que era seu irmão. Mesmo sendo irmãos de mães diferentes, Edward pensava que como ela poderia amar seu próprio irmão, e dizia que ela não era uma pessoa sã. Kim perguntava para ter certeza se Edward iria corresponder aos sentimentos de sua irmã. Ele dizia que não, e falava da 2ª rainha que foi envenenada. A pessoa que insistiu para a rainha ir à festa do chá e beber o chá foi a 1ª rainha e mãe de Eleanor, e a 2ª rainha era a mãe de Edward. Eleanor havia nascido do fim da mãe de Edward. Kim perguntava se o rei não tinha feito nada com sua mãe, por que Edward se opunha a ele. Edward dizia ser por conta do 1º príncipe, porém ele não poderia falar dele a não ser que ele esteja fisicamente ou obtenha a permissão dele. Edward não podia contar por ter feito um juramento à deusa. Eles então saíam do quarto. Conversando, Edward dizia que os deuses ficariam irritados se um filho fosse finalizado em sua casa. Então o rei sempre enviava Edward para fora do palácio. Porém, a cerimônia de maioridade já passou, e Edward tinha os requisitos para se tornar um rei no futuro. Por conta disso, o rei não poderia mais mandar ele embora como quisesse. O reino era cheio de apoiadores do rei, e Edward e Kim deveriam persuadir o ministro. Ele tinha controle sobre todas as finanças do reino. Ele se esbarrava em alguém, era seu irmão, o 1º príncipe. Ele perguntava se ele estava bem. Ele era o guerreiro que estava atrás e deu um fim ao slime. A cena cortava para o rei que pensava, irmão, era uma grande surpresa. Para se tornar rei, ele teve que eliminar todos seus irmãos, que eram rivais ao trono. Irmãos para o rei era apenas competição e obstáculos, porém Edward tinha um irmão de consideração. Isso para o rei era um insulto.
Seu plano havia sido um sucesso, mas criou um precedente ruim. Porém, se um precedente melhor fosse feito, isso seria resolvido. Aqueles que passavam pelo teste da seleção eram educados de acordo com suas aptidões, justamente para que um filho primogênito possa governar o reino. Seu segundo filho iria dar seu melhor para remover qualquer obstrução no seu caminho pelas sombras. Eleanor era linda e inteligente, e o rei queria a usar para um casamento político. Porém, as habilidades do seu primogênito e segundo filho eram mais que necessárias. Edward tinha sido capaz de acabar com a relação que ele tanto detestava, e o primogênito era tão justo que escolheu ser um guerreiro para a deusa. Foi assim que o primeiro filho de Gran-Contin desapareceu. Os únicos que sobraram foi o violento segundo filho e a adequada primeira filha. O rei não queria seu segundo filho se tornando rei, preferia que sua filha fosse a rainha. Voltando em Edward e o guerreiro, Edward rapidamente se levantava e dava as boas-vindas ao guerreiro. O guerreiro dizia fazer muito tempo, e com um problema tão sério, Edward deveria acompanhar ele até a sala da audiência. Quem notava o guerreiro, ele era um ser especial escolhido pela deusa. Ele rompeu sua classe social. Diziam que ele era a pessoa mais justa e melhor pessoa do mundo. Para ele ter recebido a proteção da deusa, ele realmente deveria ser bem forte. Eles então iam para a sala da audiência, e na sala o rei e Edward davam as boas-vindas para o guerreiro. O rei perguntava qual era o problema sério que tinham para discutir. Ele dizia ter recebido o poder da luz sagrada da deusa no dia anterior. Todos se impressionavam. Ele dizia ir em uma expedição para a Santa Igreja dentro de uma semana e pedia para ir com o apoio do exército do rei. Então o rei permitia isso. No quarto, Edward explodia de raiva. O Lorde Demônio, logo agora que eles iriam fazer seus movimentos. Edward explica para Kim, já que ele não sabia as regras desse mundo. Os demônios têm sido uma raça hostil contra os humanos desde os tempos antigos. O rei deles era chamado de Rei Demônio. Através da coordenação da deusa, as duas tribos devem permanecer hostis e balanceadas. Quando a balança é inclinada para um lado, a deusa criava um guerreiro na oposição. No entanto, se essa diferença não fosse preenchida, ele fortalecia o guerreiro e diminuía o poder da luz sagrada. Esse poder da luz sagrada era o mesmo que elimine o rei da outra raça e a divindade não considerará um pecado. Normalmente o rei demônio recebe o tratamento justo com todas as criaturas da deusa, mas um guerreiro com o poder da luz eliminar o rei demônio, Kim perguntava por que isso seria um problema. Ele dizia que como a luz sagrada foi enviada, a raça humana ficaria em apuros. Depois da cerimônia de amadurecimento, Edward era obrigado a participar da luta, pela reputação de sua nação. No dia seguinte, o rei ordenava a Edward que se juntasse ao guerreiro e derrubasse o rei demônio. Edward estava a entrar na carruagem. Eleanor via ele saindo da janela. Ela dizia para ele voltar em segurança. Eles então saíam nas carruagens. Kim sentia que os soldados estavam se aproximando da carruagem. Era um presente de despedida do rei. Kim perguntava se devia pará-lo. De fora da carruagem, os soldados estavam a quebrar a proteção. A carruagem acelerava e os soldados acabavam atingindo bolas de fogo em si mesmo. E aí, o que será que irá acontecer com Edward e Kim nessa carruagem? Bom, galera, já sabe. Caso queira continuação, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu!